Então, boa noite, Alberto, tudo bem? Olá, boa noite. Tudo? Tudo. Então, aqui estamos nós mais uma vez para uma conversa, no fundo, partilharmos algumas ideias e algumas conversas que temos tido um com o outro acerca de poesia e dos desafios e de algumas iniciativas que têm sido feitas no grupo literário e também para fechar um ciclo e olhar para o outro ciclo que está a começar, Exatamente. certo? Diz-me. Certo, isso mesmo. Fechar o ciclo do Reescreve-me, ou Sim. seja, fechar o ciclo em que as pessoas não era copiar, mas reescreviam um poema ou um estilo de um poeta, um ciclo que serviu de enorme aprendizagem, com vários tipos de escrita, com vários estilos, com várias métricas, com vários tipos de metáforas, O registro e com, por aí várias, fora. com várias linguagens que vêm desde o século XVIII até ao século XX. Certo. Foi um ciclo muito interessante ver o crescimento das pessoas. Sim, eu acho que quando nós... Desculpa, quando nós transitamos dos ciclos dos desafios, dos anteriores, e subimos a fasquia, no princípio nós avisámos que íamos pegar num poeta, íamos estudar todo o poeta, íamos olhar para o registro, para a linguagem, para a métrica, para muita coisa. E tentamos com isso provar várias coisas, certo? Provar que podemos escrever de forma diferente, podemos experimentar que não tem mal nenhum e que às vezes o poema corre bem ou mal e mesmo assim continuamos a escrever. Diz-me tu, qual foi a tua opinião do que tu viste? Daquilo que eu vi, em primeiro lugar, vamos pegar logo na maior dificuldade das pessoas, que é o conhecimento técnico da poesia. Certo. A nível da métrica, a nível do formato, a nível da rima. Notou-se que, apesar de quase toda a gente escrever poesia, mas o conhecimento técnico faltava. O registro, não é? O registro também era uma coisa que passava ao lado. A própria terminologia, Sim. da poesia não estava ainda enraizada nas pessoas. Não só o registro linguístico, não só a temática, mas principalmente a forma matemática da poesia. A métrica, a rima, a sonoridade. Aliás, nós lançámos depois os guias, os guias com eventos explicativos, com vídeos, com vários ensaios sobre a métrica, sobre o soneto, tudo isso foi lançado e eu acho que correu muito bem. Aliás, no final dos desafios notava-se isso nas pessoas. Notava-se, notou-se e continua a notar-se. Eu lembro-me que quando nós começámos a falar entre nós, e como eu digo sempre, nós no grupo não temos nem somos estrelas, estamos todos a aprender e a crescer e a caminhar lado a lado. Também eu, foi maravilhoso. Continuamos a aprender sempre. Eu lembro-me de quando começámos a falar em subir a fasquia e estudarmos, as pessoas assustam-se logo por estudar, eu não vou ter tempo e por aí fora, mas não, eu acho que foi de uma forma muito, muito suave que nós fomos passando à exceção do Bocage, que foi lançado assim. Sim, e eles próprios, eu vi depois no grupo, vi que os próprios membros do grupo iam partilhando dúvidas, iam contando as sílabas, iam contando métricas. Exatamente. E uma das coisas que eu reparei é que as guias foram ajudando e continuam a ajudar, não só para aquele desafio, mas tenho conversado com várias pessoas que ainda continuam a consultar guias. Ainda esta semana e a semana passada eu partilhei mais 2 guias. Estou agora a começar a falar sobre a linguagem ou os nomes usados para olhar para uma poesia. Já falámos nisso, mas vamos dar um toque. Exatamente. E reparo que há muita gente que me vem dizer, olha, já nos disseste sobre a diferença entre o pseudónimo e o heterónimo, e agora o que é que vem a seguir? E a seguir eu pus a metáfora, e a seguir vou pondo outras. Porque uma das coisas que eu reparei, e já te passo a palavra, é que
todos nós gostamos de escrever poesia, primeiro porque deitamos a alma para fora, segundo porque podemos ser qualquer outra pessoa que escolhermos, e não só, mas por vezes aqueles comentários de lindo, gostei muito, por vezes é porque nos falta a nós todos o nome das coisas que nós estamos a ver e a ler, por exemplo, que é o... Sim, falta muitas das vezes o conhecimento técnico, mas não é só questão de conhecimento técnico, não é só questão de conhecimento técnico. Quando sim, mas eu acho que se uma pessoa conseguir, identificar melhor algumas coisas, será mais fácil olhar para um poema mais à vontade. e entendê-lo. Exatamente. E até escrevê-lo, porque depois começa a aplicar. Não exatamente. Porque o conhecimento técnico das formas de linguagem e das figuras de estilo permite uma coisa muito engraçada, que é nós dirigirmos o poema a quem nos lê, a um grupo de pessoas que o lê. Exatamente. Tendo esse conhecimento. Sim. Mas acerca do comentário, muitas das vezes é difícil comentar um poema, porque as pessoas ainda estão muito fechadas em si mesmas. Claro. E quando se comenta um poema, nós expomos-nos, porque nós não estamos a ler quem o escreveu, estamos a ler a nós mesmos. Quando Paulo fala sobre João, é mais de Paulo do que de João, não é? Exatamente. Mas, mas há um certo medo, não só em comentar um poema, por essa razão que tu disseste, mas por vezes eu até... E depois infelizmente acho que não coisa. querem puxar a atenção a isto ou aquilo, assim como há também uma certa dificuldade em soltar, dizer, falar, pôr no papel, pôr no ecrã, o que é preciso dizer ou o que mais ninguém tem coragem de dizer. E ainda esta semana, num dos desafios, eu disse eu falei com várias pessoas e desafiei-os e disse, olha, agora que já disseste tudo, diz lá o que é que tu querias dizer mesmo. Diz lá mesmo, porque o poema era enorme e eu disse, encurta um bocadinho e diz mesmo o que tu queres dizer. E saíram coisas bem diferentes. Claro. E isto só prova que nós podemos mas também te digo uma coisa, que é muito complicado, e eu falo por mim, é muito complicado ler e comentar poesia numa rede social, porque existe demasiado barulho. Muito barulho, muita opinião, pouco respeito às vezes. Não, mas não é só isso. Quando tu abres o poema e começa a aparecer-te publicidades, começa-te a aparecer pessoas a comentar, começa a aparecer aquilo. Não tens aquele momento íntimo entre o poema e tu, como tens, por exemplo, num livro ou que tens num blog. Eu, por exemplo, prefiro 1000 vezes comentar num blog e ler num blog do que ler nas redes sociais. Tento fazer o meu melhor, também não sou perfeito, e como partilhamos todos nas redes sociais, lá se vai fazendo alguma mas sabes que torna-se complicado. As redes sociais ao mesmo tempo dão-nos também uma exposição quase imediata ou um feedback quase imediato do que estamos a fazer. Por vezes até cruel. Já me aconteceu eu ler um poema, olha, aconteceu hoje com um poema teu, que eu li uma vez, gostei, quis comentar, mas fui interrompida, mas fui vendo os outros comentários, e, entretanto eu olhei para o poema, que é o da Esperança, que é um poema pequenino, e olhei e pensei, realmente este é um poema onde eu queria ficar com este poema de uma forma íntima, se eu puder assim dizer, durante mais tempo. E o mesmo acontece-me com poemas meus, eu por vezes escrevo-os e eu fico ali, eu prolongo o meu tempo e aquele momento com a poesia. Mas nas redes sociais nós ganhamos a noção do que estamos a fazer, se estamos a gostar ou não. Se estão a gostar, e de imediato, por vezes até não muito pensado. Eu vou-te dar um exemplo. Ainda partilhei há meia dúzia de dias um poema que vou partilhando há 5 anos consecutivos. Partilho o mesmo poema. E as reações... que eu tenho feito o mesmo e é sempre diferente ou igual. Não, as reações daquele poema têm sido completamente diferentes de ano para ano. Houve um ano que quase não foi lido e há anos em que tem reações completamente abismais. E depois, quando nós começamos a olhar, não para o poema, mas para o mundo à volta, naquela altura do ano, tem tudo a ver, como é que as coisas acontecem. Exato. E conseguimos até, é muito interessante, conseguimos até ter uma noção da sociedade. Não sei se já passaste por isso, que eu ainda hoje publiquei um poema sobre o tempo.
E aqui há tempos não via muitos poemas sobre o tempo, mas hoje publiquei um sobre o tempo, tive logo um poema-resposta e depois vi 4 ou 5 pessoas a escreverem sobre o tempo, o que me alegra bastante, porque quer dizer que nós estamos a ler a poesia uns dos outros. Antigamente isso revoltava-me. Antigamente a mim também, mas agora não, porque começo a pensar que todos nós podemos ver a mesma coisa de formas diferentes, tal como as fotografias nos desafios. Mas estamos a fugir do reescrever-me. Connosco a conversa é como as cerejas, sim. Exatamente. Sobre reescrever-me, foram 5 desafios, 5 temas completamente diferentes, sim. 5 personalidades únicas. E distintas umas das outras. Distintas, completamente distintas, na forma de escrever, na linguagem, na época, no objeto. Na experiência de vida, na vivência, até na saúde. Completamente. Até na saúde. Exatamente. Saúde mental, então andamos por ali. Tivemos vários tratos sociais, várias épocas, dentro da República, na monarquia, por todo lado, por isso. Eu vou só dizer aqui os nomes de alguns. Nós tivemos a Branca Gonta Colasso, tivemos o Bocage, tivemos o Pessanha, a Marquesa da Lorna e o Caldeiras. Exato. E cada um, e foi interessante porque nós fomos escolhendo de propósito um que tinha um registro muito feliz, muito alegre, e outro de repente a depressão completa, e depois fomos para o mais aristocrata e fomos por aí fora, e nós fomos vendo a variação. E digamos que eu acho que o espírito camaleão que havia. Sim. O que mais chocou as pessoas, porque não estavam habituados a ver aquele registro, foi o do Bocage. Sim. Porque o Bocage escreve com um tipo de linguagem que ainda hoje é tabu. Sim. Há 2 séculos atrás. Exatamente, mas era aquela linguagem que era usada naquela altura. E o nosso intuito foi precisamente mostrar que os registros e a linguagem têm tudo a ver também com o tempo, com a realidade do poeta e com a realidade da sociedade que está ali, sem ter que ser ofensivo. É preciso nós contextualizarmos, não é? É como ler um heterónimo. Se tu fores ler, por exemplo, vou citar a Maria do Vento, ela é completamente diferente da Uta. Assim como o Tiago Paixão e a Joana Vala não têm nada a ver um com o outro. São completamente diferentes. Exatamente. São pessoas diferentes. São pessoas diferentes. Sim, são entidades diferentes. Entidades, vidas diferentes, inclusive. Vidas diferentes. E ainda esta semana, e nós temos que fazer uma conversa sobre isto com mais detalhe, que é a diferença entre o pseudónimo e o heterónimo, porque há muita gente que não consegue, e mesmo nós, às vezes, quando começa ali aquela onda a chegar, ou aquela voz, como eu costumo dizer, é difícil tu perceber se vai ser pseudónimo ou heterónimo. Logo eu diria nas primeiras... Logo à partida não se sabe. Pois não, começa a aparecer e depois é que a gente vê, espera aí, eu estou dentro desta personagem ou não estou dentro desta personagem. Sim. Se há uma personagem, se existe... Porque depois começamos a construir uma vivência, um local onde mora, um tipo de amigos, ou pessoas com quem relaciona, a nível psicológico, vamos construindo a personagem completa como se fosse um romance. Sim, olha, esta semana houve quem me disse para eu me ir tratar, porque como eu tenho aí a Maria do Vento, a Lua, assim, disseram-me olha, a senhora está muito depressiva, tem que se tratar. E eu agradeci. Não és inédita. Então, a mim chamar-me psicopata por isso. Pronto, mas eu realmente tive uma pessoa bastante preocupada comigo e eu depois só perguntei se eu gostava de poesia e a pessoa disse que sim. Eu disse, então, o que é que a minha poesia diz que está a falar por si? Não, que está a falar por si. Porque quando um poema ressoa noutra pessoa é porque essa pessoa identifica alguma coisa. E se alguém lê um poema meu, que por acaso até nem é muito triste, mas a pessoa se sente profundamente triste, há qualquer coisa ali que tem que ser conversado, não? Claro. Então é uma das justificativas, digamos, que os médicos têm quando dizem que os psicólogos e psiquiatras dizem que a poesia ajuda a deitar para fora. Ajuda a deitar para fora, mas também ajuda a pensar para dentro. Exatamente. A reconhecer para dentro. Exatamente. Olhar e dizer, epá, isto sou eu. E tem ajudado bastante. E tem sido para mim muito gratificante isso.
ver isso. Voltando ao reescrever-me, que estamos a fechar o ciclo. Voltando a reescrever, que estamos a fechar o ciclo, eu queria nomear uma pessoa, queria falar numa das pessoas que participou nos desafios, sim. Que é a Tânia. Sim, a Tânia foi uma surpresa, sim. Que começou a escrever há meia dúzia de meses. Sim, a Tânia começou a escrever em fevereiro. Exatamente, exatamente. E está com um crescimento enorme. Sim. Aliás, estamos todos, mas o da Tânia é mais evidente, nota-se mais. Sim, vamos então um crescimento mais acelerado. Sim, bem, ela é acelerada, não é? Mas eu acho que vamos tentar contextualizar, porque há pessoas que nos conhecem, há outras que não. Claro. A Tânia começa a participar no primeiro ciclo de desafios do nosso grupo, mas como ela sentia ou pensava, como outras que já apareceram, sentiam ou pensavam que não conseguiam escrever, o que é que a Tânia fez? Começou a fazer pesquisa e procurar fotografias de vários poetas que se identificassem com a fotografia proposta. E daí ela foi desenvolvendo, lendo, foi desenvolvendo sem dar conta. Exatamente. Aliás, ela em relação a nós, ela tinha um trabalho acrescido, porque ela tinha que ler vários poemas para identificar a fotografia. Exatamente. E nesse trabalho, ao ler um poema, nós temos que primeiro, o poema tem que ressoar em nós e tem que nos fazer sentido. Exatamente. Logo, ela por aí já deve ter lido uns 5 ou 6 que se enquadrassem na fotografia. E depois ela foi apanhando sem dar conta, eu costumo dizer, bebeu concentrado, a métrica, o registro, o ritmo, exatamente, a forma, tudo isso. E eis que um dia nós decidimos fazer alguma coisa mais interessante com o projeto e a Tânia alguém disse que a Tânia não podia participar porque tinha escolhido poemas que não eram dela. E foi aí que nós depois a picámos e eu disse, Tânia, escreve tu um. E a partir daí a Tânia está imparável e acho que se encontrou ali. e tem havido Tânia, uma grande evolução. Todos nós. Não só a Tânia, mas todos os participantes, inclusive nós, e eu vejo por mim, quando comecei com os desafios de uma forma de escrever, que hoje escrevo totalmente diferente. O crescimento nota-se. Sim. A desenvoltura nota-se. Uma coisa que eu tenho gostado, tem sido bastante gratificante e eu tenho a certeza que tu também o sentes, que é neste grupo digamos, de trabalho, porque nós somos um grupo somos um grupo curioso e de trabalho, porque vamos ter. Começou a acontecer uma coisa que eu gosto muito e da qual tanto eu como tu tenho a certeza que te orgulhas, que é quando nós começamos a ver que este ou aquele co-poeta tinha um erro aqui ou tinha uma coisa ali, nós conseguíamos de uma forma muito subtil dar a volta e dizer, olha, vai lá ler a segunda estrofe. É mesmo isso que queres dizer. E há aqui um crescimento com respeito que está a acontecer. Claro. Toda a gente que entra tem uma ajuda mútua. Sim. É uma ajuda mútua. Porque no fundo não estamos a escrever uns contra os outros, estamos a escrever uns com os outros, não é? Exatamente. Estamos a escrever uns com os outros. É aquilo que eu costumo dizer. Quando escrevemos uns contra os outros, crescemos, mas não o suficiente. Pois não. E crescemos a medo. Crescemos a medo, não crescemos num ambiente crescemos, acolhedor. Mas não o suficiente. Quando começamos a escrever em conjunto, a ajudar, por exemplo, ainda no outro dia alguém dizia assim, eu participo nos desafios, mas prefiro não ler o que os outros escreveram. E eu disse, não, deves fazer exatamente o contrário. Diz ela, não, porque assim sou influenciado. Não, tu assim vais buscar coisas que as outras pessoas não foram. Exatamente. O que me faz querer passar para uma compartilha de tela aqui. Pronto, nós em princípio já falámos do reescrever-me, o ciclo está efetivamente fechado. Exatamente. Foi um ciclo de estudo onde todos nós crescemos e chama a atenção que as guias continuam lá disponíveis para toda a gente ir ver e ler e que vamos aumentando. Exato, e vamos aumentando a informação, termos técnicos e por aí fora da poesia. Contudo, falando agora nos desafios, que está a decorrer os desafios descobertas por aí porquê? Por aí porque o nosso fotógrafo tira fotografias por aí e depois partilha e nós vamos
nós vamos partilhar, vamos olhando para as fotografias e trabalhar. Eu vou-te pedir que tu expliques mais ou menos em que é que consta o desafio, porque preciso dizer aqui a um grupo que vou partilhar a tela e não posso ter aqui as conversas. Pode ser, por favor? Pode ser. Mas queres que explique a história das fotografias? Sim, explica, passa em que é que consiste o desafio. O desafio consiste em olhar para uma fotografia e, a partir dessa fotografia, desenvolver um texto poético ou não, tendo por base a fotografia, não necessariamente descrevendo a fotografia. Ou seja, nós procuramos que as pessoas olhem por vários olhares. Pode, inclusive, não tendo a fotografia como base, descrever o pensamento do fotógrafo. Sim. Podemos pegar num detalhe da fotografia, nós podemos estar a olhar para uma fotografia de uma montanha e estar a escrever a cidade que está do outro lado, que não é visível sequer. Ou seja, quando pegamos numa fotografia para escrever um texto, seja ele poético, uma crónica ou uma prosa, o que pedimos, enquanto grupo, é que trabalhemos a inspiração e vamos para além daquilo que nos é apresentado. Não basta descrever a imagem para descrever a imagem ou um artigo de jornal. E não é isso que nós procuramos. Nós procuramos que as pessoas saiam delas mesmas e sem perder a noção. Ou seja, se temos uma imagem do mar, não vamos falar no deserto. Claro. Podendo falar também no deserto. Podemos ir metaforicamente para um deserto diferente. Exatamente. Olha, eu vou compartilhar aqui a tela, porque eu acho que será uma forma, e tenho-me perguntado várias vezes, mas escrever além do óbvio, o que é que tu queres dizer? E tu e eu o desafio é essencialmente puxar pela criatividade, não é? Exatamente. Porque senão continuamos sempre a escrever flores, borboletas e nuvens cor-de-rosas e não desenvolvemos aquela parte mais profunda do que é escrever, do que é rasgar o peito e pôr o coração ali de fora. Ou a mente, ou a raiva, ou o estômago. O estômago é onde nós concentramos as raivas todas, que é preciso. Exatamente. E quando nós olhamos para uma fotografia e dizemos vamos escrever além do óbvio, nós podemos olhar para mil e uma coisas e não para o que está lá. Eu vou compartilhar a tela e vamos juntos conversar sobre umas fotografias que vamos vendo, certo? Certo. Então, temos aqui da página de fotografias do João Gomes Photography, que é o fotógrafo com quem nós temos a parceria. E se nós tivéssemos que olhar para esta fotografia, o que seria normal escrever e o que seria para além do óbvio. Se nós formos olhar para a fotografia, diz-me tu, recordações na parede, como dissemos há bocado. Sim. Já falamos sobre isto. Sim. Exatamente. Esta fotografia permite muito, e até permite uma coisa muito engraçada, que ela tem uma porta aberta e nós podemos escrever sobre o interior. Exatamente. E repara que a porta... A porta tem o número 1, que é uma coisa que também podemos trabalhar sobre isso. Temos aqui o nome da rua. Da rua. Podemos usá-lo num título. Estas peças podem ser todas testemunhas do que se passa na rua, podem ser recordações e, como tu disseste, a podemos porta está pegar aberta. em tudo. Exatamente. Podemos pegar em tudo, em qualquer fotografia. Exatamente. Portanto, aqui... Inclusive naquilo que o fotógrafo sentiu quando tirou esta fotografia, dependendo do que se passava atrás dele. Exatamente. E tem outra coisa, nós temos aqui sombras na parede. Se tu fores a ver, temos aqui sombras na parede, muito se pode falar sobre a sombra. Ou seja, voltamos às figuras de estilo. Toda a fotografia pode ser apenas uma metáfora, uma alegoria ao texto. Exatamente. Completamente. E não passarmos para esse momento. Vamos olhar para outra fotografia, Alberto? Sim. Por exemplo, eu vou escolher esta. Continuamos em Sintra. Se eu tiver que escrever sobre esta fotografia, olha, uma coisa que me chama logo a atenção não será a serra nem o castelo, mas esta janelinha redonda que está aqui. E eu lembro-me uma vez tu e eu escrevermos Fantasma de Amor Encantada.
Completamente. E olha, temos ali a névoa, está ali. E de quem terá sido esta casa? O que terá acontecido? Ou quem terá sonhado com quem vivia nesta casa e está ali no castelo, por exemplo? Permite tudo. Eu lembro-me de um poema que nós escrevemos, eu e tu, escrevemos a duas mãos sobre uma porta. E a porta tinha, não sei se te lembras, a porta tinha corações e tinha cruzinhas embaixo. E nós escrevemos e depois chegou uma altura em que nós dissemos, olha, o que é que falta mencionar aqui? E daí tivemos quase meia hora de conversa sobre umas cruzinhas que estavam lá embaixo na porta. Exatamente. As cruzinhas da porta. Exatamente. Olha, por exemplo, esta. Diz-me tu, se tu tivesses que escrever sobre esta, onde é que tu ias começar? Eu vejo o Januário aqui. Esta não vai para poema. Esta não vai para poema. Isto é um título de uma crónica fantástica. Completamente. Uma prosa, uma crónica e até uma conversa entre nós os dois, porque não? Agradecemos aqui ao João esta fotografia. Exatamente. Eu neste tenho, nós já escrevemos sobre este. Esta já foi escrita. Já foi usada. Aqui, por exemplo, temos uma cabine telefónica vermelha. Temos as sombras. Neste caso leva-nos imediatamente para a Inglaterra. Completamente. Os dias cinzentos. O abrigo, a chamada que nunca foi atendida, certo? Exatamente. Ou a chamada que foi feita, a despedida, pode ser uma chamada de despedida. Pode ser tudo. Todas as fotografias podem ser tudo. Tu sabes que eu já olhei para esta fotografia 20 vezes e tenho sempre 1001 coisas para dizer, mas ainda não consegui decidir o que é que eu quero dizer. Por onde pegas? Exatamente. Olha, tenho as flores. Tenho a bicicleta em si que está deslocada, ela não está num sítio normal. Tenho as bandeiras lá atrás, que é uma coisa muito tradicional, a instituição por trás, e de repente tenho uma bicicleta aqui a fazer um certo ativismo, digamos. E há aqui Memórias das viagens para ti. Exato. Memórias das viagens, pode ser, sim, pode ser. Memórias das viagens para ti. Olha, está aí o ciclista aqui a namorar na bicicleta. Este senhor também tem sido muito visto e muito comentado e teve para ser um dos temas também, mas eu não consegui encontrar o senhor para depois lhe pedir. Olha, um cenário tipicamente português. Exatamente. O senhor ia na bicicleta namorar com ela, pelo caminho ela disse que não valia a pena e ele veio-se a buscar na cerveja. E os pastéis de bacalhau que estavam de natas para oferecer, olha, ficaram pelo caminho. Mas muito pode ser dito. Desculpa. Eu vou deixar de fazer poemas e vou começar a fazer a ilustração das fotos e faço uma fotonovela, só com fotos de João. Tu sabes que há uma brincadeira que se faz com crianças, que por vezes, quando estão mais irrequietas, uma forma de as ter mais calmas é, estás na rua com a criança e quando passa uma pessoa, vamos imaginar uma história sobre esta pessoa. Exatamente. E é hilariante ver as histórias que são inventadas. E por aí fora, por exemplo, esta é uma fotografia riquíssima para podermos escrever. Mesmo. Temos, primeiro é o Lord Byron, não é? Temos aqui os azulejos, temos aqui um casal a conversar, temos as joelas, uma que sobe, outra que desce, portanto, há aqui sempre toda uma escolha de sentidos, neste caso. Olha, para aí eu punha o Januário Maria a escrever. Punha mesmo. E eu punha a Maria do Vento aqui nesta esquina a fazer das dela, completamente. É que já escolhia título para esse e tudo. Olha, Memórias de uma outra pandemia. E qual seria a pandemia, certo? Turismo. É que essa pandemia, exatamente, essa pandemia poderia ser qualquer outra, não tem que ser o Covid. Exatamente. E eu vou acabar só com esta. Esta é para o João escrever. Se comete água é para o João escrever. Exatamente, o João não gosta de escrever, ele diz logo, eu não sou poeta, mas olha, engraçado, uma das coisas que aconteceu nestes desafios é que nós tivemos pessoas que não escrevem a escrever, porque foram desafiadas a poesias a duas mãos, e o próprio fotógrafo escreveu e tivemos pessoas que nada tinham a ver com a escrita que escreveram. Temos aqui para acabar este casal simpático e
será um desafio também interessante saber o que é que se passa aqui com este casal, o que é que eles estão aqui a fazer, quem são. Eles nem parecem portugueses, podiam ser de qualquer outro, Mississippi, para aí. Diz-me tu, onde é que estavas aqui? Qualquer outra história. Qualquer outra história. Inclusive desses tens que se acabaram de conhecer. Isso. Também me parece interessante, mas há aqui uma linguagem corporal diferente. Mas pronto, isso aí já íamos deixar. Há uma linguagem corporal, não só uma linguagem corporal, mas uma indumentária que os une. Exatamente. Bem, mas eles podiam estar no outro conhecimento. Exatamente, terem-se. Olha, tal como nós nos identificamos com os poemas uns dos outros, eles identificaram-se com a aparência e com a forma de estar. Ainda hoje dizíamos, eu vou deixar de compartilhar, ainda hoje dizíamos que o poema é um filme e o poeta é um ator, não é? Por causa de alguém me ter dito que eu precisava de me tratar, eu digo que ainda estou bem. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. É. Eu, muitas das vezes, e quando falamos nessa temática das pessoas identificarem o poeta com aquilo que escreveu, eu costumo dizer assim, eu não vejo grande diferença entre o poeta e o romancista. A grande diferença entre o poeta e o romancista é que o poeta é preguiçoso, não conta a história toda. Mas houve, eu aqui tenho de defender a nossa classe. O poeta pode ser preguiçoso, não escreve a história toda, mas estimula toda uma imaginação em quem lê. Tanto que somos chamados de malucos. O poeta dá ferramentas ao leitor para imaginar a restante história. Exatamente. Ainda há pouco falávamos sobre aquele poema que tu já puseste várias vezes, já me aconteceu a mesma coisa. Exatamente. E os comentários são diferentes. E já me aconteceu Exatamente. Uma pessoa ler um poema e dizer maravilhoso isto ou aquilo, e passado uns tempos a pessoa voltar a ler e o comentário ser completamente diferente. Claro que sim. Consoante a realidade da pessoa que lê. E é isso que acontece-nos a nós também. Ainda há bem pouco tempo num grupo de leitura que eu conheci, falávamos numa coisa engraçada que é, nós quando pegamos num livro, podemos adorar ou detestar, não por o livro ser bom ou mau, mas pelo nosso estado de espírito na altura que pegamos nele. Pelo espelho, não é? É um espelho. Exatamente. Pelo que nós vemos, pelo que, o que reflete e o que nós refletimos. Há uma coisa que eu detesto, é quando compro um livro de poesia a alguém, e isso está a acontecer com o teu, eu nunca leio mais 3, 4 páginas seguidas. Não. Porquê? Primeiro, porque estou a desvirtualizar os poemas. Segundo, porque nem todos os dias tenho o mesmo estado de espírito. Nem todos os dias vou ler da mesma maneira. E não só, também não foram escritos no mesmo estado de espírito. Exatamente. E muitas das vezes não se lê a metro. Não. Nem se lê em páginas consecutivas. Não. É abre, tique, já está. Exatamente. Eu também não consigo ler um livro de poesia de uma ponta à outra. E nem lê-lo nem escrevê-lo, porque são estados de alma diferentes, são disposições diferentes, são inspirações diferentes. Se hoje uma folha de outono me inspira a escrever um poema leve, amanhã pode-me dar para escrever sobre a morte. E vai bater de formas diferentes. Estás a falar numa situação engraçada, que é uma folha de outono a cair, dá para escrever um livro inteiro. Todos os dias, a ver a mesma folha a cair, todos os dias escreves poemas diferentes. Olha, está aí um desafio. Está aí um bom desafio. Assim como nós as conversas a conversa é como as cerejas. E as cerejas dão-se aos molhos, não é? Mas assim como no reescrever-me, nós tentámos todos escrever dentro do mesmo registro para ver se conseguíamos unificar. Nos desafios, é-nos aberta, nos desafios com a fotografia, é-nos aberta a possibilidade de cada um escrever o seu estilo, e agora, hoje, surgiu a hipótese de cada um poder escrever dois poemas diferentes, já a tentar separar várias linhas de pensamento de cada poeta. Exatamente. Porque não lhe ajuda... Nem criar personalidades. Mas aquilo que eu estava a falar, imagina qualquer um das pessoas que participam no desafio,
hoje olhou para a fotografia e escreveu um poema para aquela fotografia. Passado 2 ou 3 dias, se olhar para a mesma fotografia, escreve um poema completamente diferente. Completamente diferente. E aí estou Porque a dizer, olha, uma é ótima outro. ideia para um desafio, que é repetirmos a fotografia passado uns tempos. Ou quem sabe, no fim destes desafios, voltarmos, escolhermos uma, a mais polémica, Exatamente, sim. E pedir que todos escrevam. Portanto, fiquem atentos, desafiados e audazes, porque no fim vamos ter... Há sempre novas possibilidades de desafiar, novas possibilidades de avançar, de dialogar, de aprender, de nos desafiarmos a nós mesmos. Sim. Uma coisa E não que eu levarmos queria... a mal quando somos desafiados, quando alguém nos diz, olha, experimenta escrever, por exemplo, na terceira pessoa, ou experimenta, tu já disseste tudo, agora diz o que queres dizer, porque isto é partilha. É Claro partilha. que sim. E é por Mas aqui que a também gente quer ir. aconselho a cada um das pessoas que participa a autodesafiar-se. Sim. Ou seja, não estar sempre à espera que alguém lhe diga, escreve sobre esta fotografia, mas, por exemplo, eu hoje escrevi sobre o desafio, olhei para a fotografia e escrevi um poema. E já tenho isto comigo, e eu, entre quinta ou sexta-feira, quero voltar a escrever para aquela fotografia, porque aquela fotografia, apesar de ser uma fotografia de umas escadas e umas grades, é uma fotografia complexa, muito complexa. E tem um manancial de possibilidades Exatamente. e de vidas e de vivências ali incrível. Nas cores, nos detalhes dos desenhos, dos grafites, em tudo. É uma fotografia riquíssima. Inclusive, sim. se esquecermos as grades e olharmos o céu e a paisagem que está de volta. Já está. E eu quero reescrever aquela fotografia porque ela é riquíssima e merece que eu tenha outro olhar sobre ela. Daí eu também escrevi não sobre quem está a espreitar, mas eu quem não está a queria, ser visto. Sim, eu podia fazer isso já, mas quero ter um certo distanciamento deste poema, ou de estado de espírito, para Sim. quase esquecer este poema que escrevi. Exato. Aliás, nós conseguimos mesmo, basta entrarmos noutra porta da nossa alma. Sim, porque este poema, aliás, que eu escrevi, que não é um poema, é um grito de revolta. Eu adorei. Porque é assim, e precisamente no dia em que eu sou chamada psicopata por ter escrito um poema mais em baixo, e tu no fim dizes que não nos julguem, mas ao menos não nos leiam. Exatamente. E é verdade, se vão criticar ou se vão julgar, não julguem, façam a crítica, mas não julguem, porque não tem que ser aquilo. É aquilo que eu costumo dizer a toda a gente. Nós só julgamos o outro mediante aquilo que conhecemos e mediante a nossa fita métrica. É a minha bitola que mede o teu espaço. Exatamente. Completamente, é por isso. Olha, nós já estamos com praticamente quase 1 hora de conversa e vamos dar descanso também. E há mais uma novidade, não é? Sim, e há aqui uma novidade, sim senhora, nós estamos a preparar um desafio, que é o desafio do Quem é o meu poeta, que já comecei a preparar o pessoal para isso, mas vamos partilhar os dois a informação sobre como é que este desafio vai ser executado. Contudo, vai ser um desafio que leva mais tempo, portanto, nós vamos ter mais tempo de preparação, mas convém que não durmam lá em serviço. Claro, em primeiro lugar, é um desafio que não é muito complicado. Porquê? Porque não obrigamos ninguém a sair da sua zona de conforto. Cada um escolhe o seu poeta preferido, pode estudar, descrever, buscar, dizer o que pensa dele, não só ir buscar os dados biográficos, mas a sua maneira de o ler, a sua maneira de o interpretar, o enquadramento da altura em que ele viveu, escolher o de autor que o representem e, ao mesmo tempo, aí reside já um bocadinho mais de desafio, reescrever um desses poemas. Sim, ou reescrever ou dar resposta. Exatamente. Abrimos... Reescrever como resposta, exatamente. Exatamente, dentro do mesmo registro. Então, simplificando, como nós estávamos a falar há bocado, e a minha ideia, ou a nossa ideia é precisamente fazer com que as pessoas conheçam mais de quem amam. Exatamente. Não é? Conheçam mais. Eu dei a parte off que as pessoas têm que fazer fora. Agora vem a parte in, que é aquilo que vem para dentro. Exatamente. A parte in é, eu escolho o meu poeta ou a minha poetisa,
vou tentar perceber um pouco mais, como tu disseste, da vida dessa pessoa, ou algum facto interessante. Chega o dia da reunião, ou do live, ou da tertúlia, que eu gostava muito que já fosse, e possivelmente será uma para breve presencial, mas vamos ver como é que o Covid se porta. Mas teremos um live em que cada um não vai divulgar quem é o seu poeta, daí que eu pedi que cada um me mandasse em privado o nome do seu poeta, não vai divulgar, e nesse dia apresenta: o meu poeta é o Bocage, ele viveu neste tempo, tinha esta ou outra particularidade, o poema dele que eu mais gosto, ou que eu escolhi, é este, passo a ler, e depois o meu poema-resposta é este. E depois, em grupo, vamos perguntar então quem é o meu poeta. E vamos ver se... O meu poeta não é fulano, o meu poeta fez isto, escreveu isto, disse aquilo. Exatamente. Eu não vou dizer, eu vou falar sobre o Bocage, não, eu vou apresentar o Bocage, vou falar sobre ele, que é considerado ainda irreverente em algumas coisas, por aí fora, e depois de mostrar e de ler um poema inteiro e uma resposta, visto que nos desafios já tivemos a hipótese de fazer alguns poemas-resposta, vamos perguntar aos nossos co-estudantes ou co-desafiados quem é o meu poeta. Daí a iniciativa chamar-se Quem é o meu poeta. A partir daí, passamos para o seguinte: não será uma coisa que leve mais que 5, 10 minutos por pessoa, porque já somos um grupinho grande, mas vamos aqui partilhar informação sobre poetas. O importante é partilhar o que não é muito subejamente conhecido, mas darmos a conhecer e conhecermos um pouco mais quem nós dizemos que admiramos, que é importante. Exatamente, serve de estudo pessoal, para nós redescobrirmos as pessoas que gostamos e as pessoas com quem nos identificamos. E ao mesmo tempo estamos a conhecer mais 15 poetas, porque estão ali mais 15 pessoas, e de repente numa noite temos assim um boom de conhecimento que pode ser partilhado e pode ser absorvido. Eu quero só reafirmar uma coisa antes de acabarmos, e tu também terás coisas para dizer. É que o grupo literário não é uma academia, nós somos um grupo que estuda, somos um grupo de partilha, que partilhamos conteúdos literários, conhecimentos uns dos outros, e primamos pela partilha e pelo desenvolvimento uns dos outros. E é nisso que temos crescido bastante, e é nisso que eu sinto que eu também tenho crescido. Tenho visto em ti também, eu vejo-te desafiada, é engraçado, com o tempo eu vou-te conhecendo e vejo quando vem assim e tu escreves logo, eu digo, olha, este entusiasmou, e vamos nos conhecendo. E Alberto, obrigada por teres feito esta caminhada comigo também. Sim. E com o grupo. Obrigado eu pela oportunidade de crescimento. O nosso lema é caminhemos, e tu és um membro honorário do nosso grupo. Olha, mas sobre isso, ainda bem que tu frisaste que não somos uma academia, que somos um grupo. Neste grupo não há hierarquia. Não. Estamos todos no mesmo patamar. Não há estrelas, não há concorrência, não há famosos nem desfamosos. Isso será para outro sítio. Nós aqui somos todos iguais. É claro que eu às vezes ralho, mas é quando a conversa sai fora do assunto. Mas já é uma brincadeira entre nós. Mas sim, é uma coisa engraçada que no chat nota-se, as pessoas estão ávidas de contacto, de falar, de comunicar, de brincar, de partilhar uns com os outros. E é normal, só que de vez em quando fugimos um pouco do foco e da razão do chat. Neste momento temos o chat do Alargar Horizontes, que é um projeto específico para quem participou, e temos o chat da conversa geral. Mas volta e meia, eu espero que não levem a mal, eu tenho que realmente dizer oi, senão daqui a bocado a informação que foi passada atrás perde-se toda. Não, é que a gente deixa de ir lá 2 horas e depois tem 90 e tal mensagens para ler. Exatamente, hoje aconteceu 200 e tal, e volta e meia, e nem sempre, e é importante que ninguém se melindre quando a resposta não vem logo, porque nós estamos a trabalhar, estamos durante o dia, isto para nós é um hobby. Temos também umas coisas alinhadas em termos de novidades que tu já sabes quais são, mas vamos guardar para a próxima
Já estou com o para o próximo episódio. Há coisas novas aí ninguém para vai fazer. ver isto até ao fim. Isto já vai quase 1 hora, senão ninguém vai ver isto até ao fim. Não, já chega, sim. Teremos mais novidades e mais desafios e vamos espicaçar mais. Um beijinho muito grande para ti e para a tua família. E para ti também. Obrigada. E para todos os grupos já agora. E todos, é verdade, caminhemos. Caminhemos e até breve. E vamos continuar com os desafios. Preparem o vosso poeta. Claro que sim. Não se esqueçam de me enviar o nome dos poetas, falta-me um só. E vamos então ver, a partir de agora, nos desafios, podemos escrever duas. Eu acho que, olha, até vou abrir aqui uma exceção em linha, que é, se quiserem escrever mais que um poema, que escrevam, vá 2 ou 3, mas que esperem um bocadinho, que respirem entre um poema e outro. Eu costumo dizer, tira a personagem, veste a outra, muda de vista e então escreve o segundo poema, porque senão vai ser borboletas e nuvens cor-de-rosas tudo outra vez. António. António Alberto, queres dizer alguma coisa mais? Não, mais nada. Tá bom. Então vá, boa noite, boa semana de trabalho para ti e caminhemos para todos. Beijinhos. Beijinho. Beijinho.